Fala galera, belezinha? Tranquilo? Estamos de volta em mais um vídeo sobre atos administrativos. Já estudamos a criação do ato, vimos elementos e requisitos. Já estudamos a adolescência do ato, que são os atributos, já existe, o que ele traz junto dele. Agora vamos falar da morte do ato, nada mais justo, né? Vamos falar nesse vídeo de extinção ou desfazimento. Muita gente odeia essa palavra, mas existe, está lá, né, previsto em alguns doutrinadores, desfazimento do ato administrativo, extinção do ato administrativo. Bom, você sabe que um dos princípios que nós estudamos é o princípio da autotutela. Tu sabe que, por uma questão de direito administrativo óbvia, a administração pública ela tem o poder de desfazer ou de rever os seus próprios atos. E se ela perceber que não há necessidade daquele ato prosseguir existindo ou não há viabilidade, até por ele ser ilegal, ela tem como de própria atuação desfazer esse ato. Então, quando se estuda esse assunto, estuda-se o seguinte: eu tenho um ato administrativo. O que eu posso fazer para que esse ato não exista mais no ordenamento administrativo e não afete mais nada? Porque lembra, esses caras têm imperatividade, autoexecutoriedade, na sua grande maioria dos casos, e presunção de legitimidade. Então os caras existem, estão lá, fazendo efeitos, produzindo os efeitos. E se eu quiser desfazer, se eu quiser tirá-lo do ordenamento administrativo brasileiro? Por isso estuda essa extinção. Então, é bom que você entenda três situações que nós vamos falar aqui. Nós vamos falar sobre anulação, revogação e cassação de um ato. Aos pouquinhos nós vamos lançando umas informações e tudo que eu vou te falando vai gerar um quadro no final. Esse quadrinho eu vou disponibilizar para você ao finalzinho do vídeo. Tá? Você vai ter aí um quadrinho com todas as informações que você precisa. Então relaxa. Vai só me acompanhando, estudando, analisando e entendendo a situação. No final do vídeo você vai ter um quadrinho que vai facilitar o teu estudo. Aí depois você copia ele, tira uma, sei lá, imprime, dá um jeito, copia. É divertido, é bom que você passa limpo e estuda. Vamos falar de anulação. Vamos primeiro observar o seguinte, o que eu gosto de chamar de motivo, o que te leva a realizar aquela extinção. A anulação ocorre toda vez que o ato administrativo for ilegal. Ponto final, não tem conversa. Eu anulo aquilo que é ilegal. Se o ato foi produzido de forma ilegal, anula. Se o ato iniciou ilegalmente, anula. Se ele foi produzido por uma licitação ilegal, anula. Se o contrato é ilegal, anula, não sei. O ato administrativo é ilegal e por isso não pode mais existir. Revogação. O ato administrativo é legal, porém eu não vejo mais necessidade da sua existência. Ele se torna inconveniente e inoportuno. Olha lá, hein? Lembra do poder discricionário? Pois é. Aqui eu vejo do outro lado. Lá eu tomei atitudes convenientes e oportunas. Aqui o ato se tornou inconveniente e inoportuno. Então não tem por que ele continuar existindo. Mas note, ele é legal. Não há nenhuma ilicitude na sua produção. Só não preciso mais dele. Revoga. Cassação, o ato nasceu legal, viveu legal, mas algo na situação fez com que o ato se tornasse ilegal depois de um tempo. Então você vai lá e caça o direito da pessoa. Vamos trabalhar exemplos para você enxergar isso bem. Primeiro exemplo. Você entra com seu pedido de aposentadoria, só que você está ainda há alguns anos faltando, né? Falta um tempo de contribuição, falta alguns anos de idade. Só que você é amigo do cara do INSS, o cara vai lá, facilita a tua vida, tchan, porra, beleza, tal, e libera a aposentadoria para você. Amigão, tá meio na cara que essa aposentadoria é ilegal, porque você não atendeu os requisitos da lei, mesmo assim o desgraçado foi lá, achou que era discricionário, só porque é teu amigo, e facilitou a tua vida. A partir do momento que descobre-se essa ilicitude, essa ilegalidade, eu vou anular o ato. O ato é anulado e produz-se efeitos que vão atingir tudo que foi criado, depois a gente fala sobre isso. Revogação. Imagina que um prefeito estabelece lá o horário de funcionamento da prefeitura, 8 da manhã, 5 da tarde. Através de decreto. Lembra de poder normativo? Beleza. Uma semana depois, o prefeito lança novo horário de atendimento, 9 da manhã e 6 da tarde. Você é funcionário novo, você é servidor novo, acabou de ser nomeado, vai tomar posse, aí você olha no quadro lá, tá, 8 às 6, às 5, 9 às 6. Aí tu fica olhando assim, porra, qual é o horário que eu tenho que cumprir? 8 às 5 ou 9 às 6, cacete? Porque eu tenho dois decretos, dois atos administrativos determinando a mesma coisa. Ah, vai pelo mais novo, vai... Não tem data, não tem só tem as informações. Você percebe que é inconveniente a existência do ato anterior? Pois é. Então o que é mais normal? O normal é esse novo decreto de novo horário revogar o que o decreto anterior falava. Por isso que você vê muito revogação de lei e tal. É porque a lei, ela, enquanto valia, ela teve eficácia, eficiência e era legal. Só que chegou numa hora que aquilo foi descontinuado, inconveniente, inoportuno. Você vai e revoga. Pronto. Tranquilo? Então a revogação ato é legal, se torna inconveniente, inoportuno. Cassação.
Você pega a alvará de funcionamento, a alvará de localização, a alvará da porra toda, começa a trabalhar, constrói lá teu império, faz um restaurante, né? Tá, o contrato fogaça para ser teu chefe, tá lá, liga pro pessoal do Masterchef, contrata todo mundo que participa, tá nem aí. Vem vigilância sanitária, passa lá, faz uma verificação, vê que tá tudo ruim. Adverte, multa, suspende, você nunca melhora. Passam-se 5, 6, 7 meses só tomando porrada e você não melhora nada. Amigão, o ato era legal. Durante os anos que o seu império estava crescendo, que o Masterchef estava te oferecendo funcionários, o ato era legal. Mas a partir de certo momento você passou a desrespeitar os requisitos da manutenção daquele ato. Então ele se tornou ilegal, se tornou ilícito. O que a administração pública faz? Caça o teu alvará de funcionamento, caça a tua licença de construir, caça sua, sei lá, carteira de motorista. Deu pra sacar a jogada? Durante um tempão ele valeu, dali pra frente se tornou ilícito. Primeiro ponto, o motivo. Segundo ponto, quem tem legitimidade para pedir a extinção do ato? Eu gosto sempre de trabalhar isso na cabeça do aluno em sala de aula, quando eu estou no presencial, porque eu bato muito nessa tecla. Não adianta você ficar memorizando igual um trouxa. Se você não entendeu, não souber pensar, não vai adiantar nada. Isso aqui você não precisa nem memorizar. Primeiro, o princípio da autotutela diz que a administração pública pode rever seus atos. Então é óbvio que eu posso dizer que ele pode anular, revogar ou até mesmo cassar seus atos. Tranquilo? Então, primeiro ponto, quem é legítimo para atingir esses atos? A própria administração pública. Agora, existe também no direito constitucional, lá nos princípios ligados ao devido processo legal, tem vídeo, aproveita e vê, existe o chamado princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional. A lei não poderá afastar do Poder Judiciário a apreciação, a lesão ou a ameaça a direito. Ou seja, se tem ilegalidade, vamos transformar isso numa frase simples. Se tem ilegalidade, tem Poder Judiciário. Então é só você pensar na montagem que você está fazendo, dos atos que nós estamos trabalhando, as possibilidades de extinção. Quais deles têm ilegalidade? Extingue por anulação e por cassação. Então é óbvio que quem tem legitimidade para pedir também anulação, além da administração pública? O Judiciário. Quem é que pode pedir a cassação? O Poder Judiciário. Quem é que pode pedir revogação? Só a administração, porque aqui é legal. Então o Judiciário não entra. Deu para entender a jogada? Então é uma questão de pensar, cara. Onde há ilegal no motivo, há Poder Judiciário na legitimidade de propor ação. Claro, eu não tenho um caminho, tá, meu povo? Às vezes meus alunos perguntam assim em sala, tem que primeiro ir no administrativo para depois no judiciário? Não, você que escolhe. Eu quero resolver no judiciário logo, demora mais, mas resolve. Eu quero ir na administração, é mais rápido e também resolve. Não sei, cara. Vou nos dois, vai nos dois. Dane-se. Não tem um caminho, tem que tentar um ou outro. Não. A opção é tua. Então, onde há ilegalidade, há Poder Judiciário. Terceira coisa, quais são os efeitos da extinção? Porque a extinção do ato ela pode gerar efeitos retroativos ou não. Efeito retroativo é o que nós chamamos classicamente de efeito ex tunc. Efeito retroativo é aquele que volta no tempo. Então, por exemplo, aquela aposentadoria ilegal sua, você ficou recebendo durante um tempo, obviamente vai voltar lá no começo. Então, tudo que foi produzido pela aposentadoria, seus recebimentos, seus direitos, vão ser anulados juntos. Então, todos os efeitos causados por aquela aposentadoria ilegal cessam junto com ele. Inclusive, a sua obrigação de devolver o que você recebeu. O que você recebeu ilegalmente, tudo. Tranquilo? No caso da revogação, eu não posso falar em efeito ex tunc, eu tenho que falar em efeito ex nunc, não retroage. É uma questão de lógica, né? Se foi válido até ali, foi ilegal até ali, daqui para frente que eu achei desnecessário a sua continuidade, ele não se tornou ilegal. Então não vou voltar no tempo. Então se eu revogar o decreto de 8 às 5, todo mundo trabalhou entre 8 e 9 da manhã, não tem que receber mais nada, tem que devolver dinheiro porque trabalhou ilegalmente. Ninguém falou ilegalidade, isso aqui é revogação. Então é aquela história daqui para frente, não daqui para trás. Tranquilo? E quando você fala em cassação, eu também tenho efeito ex nunc, até porque se eu fosse ex tunc, eu voltaria lá para o momento que o ato legal foi constituído. E ele só vai produzir efeitos da ilegalidade para frente. Tranquilo? Tem gente que fica assim, professor, como é que eu vou lembrar disso? Tem duas formas de você lembrar. A primeira forma que eu gosto, efeito ex tunc, tem o T, retroativo, ex nunc, nunca retroage, mole, né? Mas tem sempre aquela técnica mais mongoloide. Você pode pensar efeito ex tunc, T de testa, quando você dá um tapa na sua testa, a sua cabeça vai para trás. Efeito ex nunc, N de nuca, quando você dá um tapa na sua nuca, a sua cabeça vai para frente. Então é daqui para frente, daqui para trás. Mongol, pra cacete. Eu odeio. Mas tem gente que funciona. Você deve estar em casa agora se espancando nessa hora. Isso, o nome disso é autoflagelação. Tem religiões que gostam disso. Você pode aproveitar e entrar para ela.
né? Mas fazer o quê, né? Tem gente que gosta. Então, se você estiver fazendo um concurso público e por acaso ver alguém se estapeando, ou esse cara viu meu vídeo ou ele teve aula com outros professores, que eu não sou o único a falar disso. Eu tenho noção que tem muitos professores que usam esse macete em sala de aula. Beleza? Tá dado a você. Por último, eu tenho que falar rapidamente sobre prescrição. Porque, veja bem, qual é o prazo para anular um ato? Porque pode ser que o ato seja legal, mas passou tanto tempo que ele ficou válido. Lembre-se, prescrição é a perda do lapso temporal para a propositura de uma ação referente a um direito ou a algo produzido. Eu tenho um tempo para poder pedir a anulação do ato. Passou esse tempo, não pedir, o ato automaticamente é convalidado, é considerado legal. Então, entenda, prazo é prazo de prescrição, é prazo do tempo que eu tenho para propor a ação. Estou falando de poder judiciário, mas eu também estou falando de análise administrativa, porque seria uma ação interna. Tá? Como eu tenho ilegalidade e eu tenho necessidade de desfazer a anulação ou a cassação, o prazo será de 5 anos. Então, do momento em que você tem caracterizada a ilegalidade no ato, 5 anos se contam. Quando você fala necessariamente em revogação, a revogação não vai ter prazo. Porque, na verdade, a revogação ocorre como uma consequência do ato existente. Então, não há por que se falar em prazo. Ah, eu tenho tanto tempo para revogar. Não, o novo ato, supostamente, vai revogar o ato anterior. É uma questão de projeto administrativo. Percebe-se a diferença, revoga-se na hora. Então, não é questão de prazo. Beleza? Só para observar uma última coisa. Existem alguns atos que são irrevogáveis. Ou seja, não há como revogar aqueles atos. Primeiro, os atos vinculados. Você percebeu que eu falei no começo do vídeo? Revogação recai sobre atos que se consideram inconvenientes e inoportunos. E a análise de critério de conveniência e oportunidade é coisa do poder discricionário. E lá no vídeo de poderes eu falei isso para você. Então é importante a gente ligar isso aqui. Então eu não posso revogar um ato vinculado. Senão o cara ia revogar a tua aposentadoria de uma hora para outra. E isso eu te garanto que seria uma vontade grande do governo federal nesse exato momento fazer. Nós estamos passando um momento bom de vida, tal, 2016, está ótimo, hoje é dia 10 de abril, né? Imagina como é que tá. Deixa eu falar, né? Se pudesse revogar atos vinculados, ia dar merda. Segundo caso, atos que já exaurirem seus efeitos. Questão de lógica. Imagina um prefeito que decreta, no domingo, dia tal, do mês tal, do ano tal, nosso funcionamento será das 8 às 5. Deu 5 da tarde, acabou. Como diria um aluno meu presencial, o efeito se auto-revoga-se a si mesmo. Deu para entender? Porra, a revogação é óbvia. Se ele diz que no dia tal, no horário tal, tá lá dia, mês e ano, deu 5 da tarde, ele está revogado. Então não tem por que revogar, porque não vai causar conflito. Terceiro tipo de ato que eu não posso revogar são os atos que forem considerados como atos perfeitos. Atos que atenderam a tudo que tinha que fazer, produziram um ato, resultaram em alguma coisa e já nem efeito mais fazem, não fazem mais diferença a sua existência ou não. Perfeitos. Eles criaram alguma coisa, as etapas do que foi criado chegaram até o final e o ato está seguido. Então, assim, por exemplo, um despacho interno. Fez o que tinha que fazer? Revogação praticamente automática. Entende-se que é revogação automática. Tá tranquilo? Então, veja, tá aí o quadrinho para você agora. Beleza? Desse quadro, você consegue tirar toda a montagem de tudo que eu te falei. Leva isso para a prova, aquela história da memória fotográfica, a imagem bem trabalhada. Ou se você for melhor que eu, tiver memória eidética, aquela memória que lembra de tudo, que a gente tem mania de chamar de fotográfica, mas não é. Eidética lembra de coisa, fotográfica lembra de imagem. Ou se você for que nem eu, que tem memória aidética, porque eu esqueço tudo, minha memória acaba rápido. É bom que você faça uma anotação e leve isso tatuado no braço para a prova. Não, pelo amor de Deus, não vai fazer isso, né? Tranquilo? Próximo vídeo a gente fala sobre a ressurreição de um ato, ou a possibilidade de não matá-lo, né? Também chamado de convalidação. Um abraço.